Alguns setores brasileiros conseguiram escapar da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Já outros setores foram atingidos em cheio. O decreto assinado ontem pelo presidente Donald Trump trouxe uma lista de quase 700 produtos que não vão ser taxados pelo país norte-americano, entre eles suco de laranja, combustíveis e minérios. Por outro lado, o café, a carne e as frutas estão entre os mais afetados. A medida entra em vigor no dia 6 de agosto. Para analisar os reflexos dessa medida, a gente traz aqui no Conexão Agora o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos escutam. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Professor, surpreendeu? Vamos começar por essa lista que ficou de fora do tarifaço. Surpreendeu pela quantidade ou já era esperado que o Donald Trump fizesse ali uma flexibilização? Olha, de alguma forma, Kelly, era mais ou menos esperado que o governo americano, né, fizesse uma flexibilização, primeiro por causa da grande pressão interna nos Estados Unidos. Né? Vários setores diretamente atingidos, inclusive foram à justiça, mas esse era o caminho menos eficiente. Eles bateram na porta dos diferentes ministérios que mais têm acesso ao oval e, de fato, pressionaram. Né? Mas, Kelly, eu acho que a gente precisa ver o que efetivamente aconteceu. Né? Se a gente observar a sequência dos fatos, a gente percebe que o ministro nosso das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, esteve em Nova York, voou para Washington, teve uma reunião de quase 2 horas com o seu homólogo, o chanceler americano, que lá chama secretário de Estado, né? o Marco Rubio, e ato contínuo saiu o decreto. Né? Houve uma ação diplomática eficiente que, de alguma forma, operacionalizou. Mas o decreto já estava pronto. Provavelmente. Né? Provavelmente o decreto já estava pronto, mas o acerto... Claro que eu e você adoraríamos ser uma mosquinha para estar lá e saber o que é que eles dois falaram. Mas acho que só eles dois sabem o que eles falaram. Né? Se eu fosse uma mosquinha, professor, já estaria contando tudo aqui no Conexão, viu? Pode ter certeza. Eu não tenho a menor dúvida que nós dois não íamos perdoar nenhuma palavrinha. Até as tossidas nós íamos contar aqui. Exato. Mas o problema maior é que nós não sabemos, né? Uhum. E, de alguma forma, isso abriu espaço para aquilo que já estava mais ou menos pronto. A pergunta central é o motivo da exclusão da carne, fruta e café. Eu tenho uma sensação que fruta talvez seja questões de mercado interno e café e carne, questão de preço, né? Então, de algum modo, isso explica essa exclusão. Por outro lado, né, demonstrou muito, mas muito mesmo, a força da Embraer. Né? Não foi de graça que as ações da Embraer hoje subiram 11% na Bolsa, né? Porque, de fato, é um sinal bastante forte da empresa brasileira que tem mais presença no exterior. Pois é. Professor, só pegando esse gancho do café e da carne, para a gente detalhar um pouquinho mais, recentemente eu conversei no Record News Rural com pesquisadores do CPEA sobre a carne, por exemplo. O mercado norte-americano, segundo o CPEA, representa 12% das nossas exportações. Já a China... 49%. Então, veja, talvez esse setor da carne bovina pode ser menos impactado, uma vez que, neste momento, o mundo apresenta o menor estoque de carne bovina dos últimos 20 anos. Então, talvez também, por essa questão de oferta e demanda, a gente pode esperar uma negociação. Agora, sobre o café, veja... mais de 30% do café consumido
lá nos Estados Unidos saem daqui do Brasil. E tem um ponto importante também, que é a questão do sabor do nosso café, da doçura do nosso café, do blend que ele faz ali com que o americano está acostumado. Então, veja, uma coisa é você substituir um copo de plástico por outro copo de plástico. Agora, outra coisa, quando você mexe com alimentos, né, eles têm características únicas. Então, talvez por isso também, claro, o setor está tentando negociar, a gente pode ter uma esperança, né? Eu acho que sim, sabe, Kelly, no caso específico do café, nós temos aí um componente que não pode ser esquecido. Os dois maiores concorrentes brasileiros são a Colômbia, que é menor, tem 11%, mas o outro grande concorrente é Vietnã, né? Que passou por uma série de problemas de clima e teve problemas, a mesma coisa que a gente, com geadas e coisas assim, e perdeu produção, mas eles recuperaram produção. E a gente precisa saber, talvez, né, que do mesmo jeito que nós não sabemos as conversas entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, nós também não sabemos todos os detalhes do acordo com o Vietnã. É bastante provável, Kelly, que no acordo do Vietnã está uma recuperação de mercado por parte do café do Vietnã, né? E eu acho que isso explica um pouco, no caso do café, especialmente isso. Porém, a qualidade do nosso café, em comparação com o do Vietnã, é maior. Então, portanto, é o que você disse, substituir alimentos é muito difícil, porque tem as especificidades de mercado, né? O consumidor faz suas escolhas. Então, de alguma forma, talvez, né, o pessoal do café, os grupos de exportadores de café são muito hábeis nessas negociações. Com certeza, eles devem estar pressionando para recuperar esse espaço. A carne é o que você já comentou, nós estamos em entre-safra com uma enorme oferta internacional, portanto, talvez aí tenha uma questão de preço. Pois é. Agora vamos falar em quem ficou de fora, né? O professor já mencionou e a gente separou aqui alguns dados a mais sobre a Embraer, porque as ações da empresa dispararam em mais de 6% nesta quinta-feira, depois da divulgação da lista de isenções de tarifas dos Estados Unidos. Ontem realmente tinha sido 11%, né, professor? Aeronaves civis e componentes, entre outros setores, ficaram de fora da cobrança da taxa adicional de 40% para produtos brasileiros. E segundo a nota da empresa, porque a gente foi ouvir, a notícia confirma o impacto positivo e a importância estratégica das atividades da Embraer para as economias brasileira e norte-americana. A Embraer ainda ressaltou que as exportações para os Estados Unidos continuam com tarifa de 10% e essa tarifa de 10% está em vigor lá desde 2 de abril. É importante a gente lembrar disso também, né, professor? Ah, sim. A Embraer tinha tarifa zero, né? E as tarifas médias para o Brasil eram em torno de 2%. Então, portanto, subiu bastante, não é? A Embraer subiu bastante. Porém, sabe, no caso específico da Embraer, a gente tem que observar o cuidado com que a economia americana recebe a presença. A Secretaria do Tesouro, que é o responsável por isso, foi muito cautelosa em relação à Embraer. Eu chamo a atenção a um detalhe sobre a Embraer que é importante a gente ver. A indústria têxtil fechou completamente as portas, manteve toda a pressão, menos para os assentos de avião, menos para o sisal de forrações para os aviões. Olha a que ponto nós chegamos, né? A Embraer, de fato, tem muita força, né? Mesmo fora daquilo que é o seu business core, o seu negócio principal, que é a aeronave, né? Toda a sequência de cadeias que cercam isso foram protegidas. A Embraer, sem dúvida nenhuma, tem muita força. A gente precisa entender isso quando a gente olha números, né? Essa crise toda, eu não sabia, né? Eu até fui checar. Kelly, 80% da aviação regional nos Estados Unidos, 80%, Kelly, são feitas com jatos da Embraer, né? O 145 principalmente. Então, quando você olha para isso, é impressionante. O aeroporto de
Nova York e de Washington, mais da metade dos pousos e decolagens são dos jatos da Embraer pela aviação regional. Sem dúvida nenhuma, né? A Embraer tem uma presença no mercado americano que seria meio impossível de substituir de uma hora para outra. Isso pesou bastante. Outros aspectos também têm que pesar. Observe o caso da celulose. Né? A celulose é talvez a maior dona de mercado nos Estados Unidos. Tem períodos que é de 37%, sempre em torno de 34% a 37% do mercado. É insubstituível a celulose brasileira de uma hora para outra. Celulose é algo bastante importante. Né? Quando a gente pensa celulose, a gente pensa papel, não é só. A gente tem que pensar papelão, não é só. A gente tem que pensar embalagem. Né? E com o avanço do e-commerce, a gente tem que relacionar uma coisa com a outra. Né? Cresceu muito. Então, demanda de celulose é muito alta. Sem dúvida nenhuma, eles pensaram duas vezes. Então, produtos esses, ferro-gusa foi outro. Né? Então, produtos que de fato pertencem a cadeias produtivas americanas foram preservadas, inclusive os produtos industrializados. Pois é. Professor, tem mais assuntos chegando aqui, muita coisa para analisar, mas olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com a imprensa hoje pela manhã ao chegar no Ministério em Brasília. Haddad falou sobre o plano de contingência para ajudar os setores que não escaparam do tarifaço de Donald Trump e disse que ainda acredita em negociações entre os dois países. Vamos ouvir. Tem setores afetados cuja solução de curto prazo ela é mais fácil, né? Porque ou se trata de uma commodity, o Brasil tem muitos mercados abertos, mas ainda esses vão exigir algum tempo de adaptação. Você não muda um contrato de uma hora para outra, né? Então, nós vamos ter que analisar caso a caso, né? Vamos ter as linhas disponíveis para isso, mas é preciso observar que todo mundo vai se adaptar e as negociações vão se aprofundar. Então, eu quero crer que nós vamos, da mesma maneira que conseguimos nessa primeira rodada, vamos dizer, alguma sensibilidade, eu penso assim, se o bom senso prevalecer, nós vamos chegar do outro lado da piscina ali, são e salvo. Sobretudo nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, parecia haver uma abertura maior aos argumentos brasileiros, argumentos da diplomacia brasileira, né? Sobretudo sob a condução do vice-presidente, mas também do Itamaraty, havia maior sensibilidade. Nós não sabíamos se isso ia se traduzir já, né, numa mudança de postura. Então, é bom que o ponto de partida seja melhor. Mas eu repito, o ponto de partida é melhor do que se esperava, mas nós estamos longe do ponto de chegada, então vai exigir muita negociação. Mas são duas nações, eu sempre faço questão de frisar, são duas nações que têm 200 anos de bom relacionamento. Então, se isso for levado em consideração, não há como não chegar a um bom acordo. Nós estamos numa etapa melhor do que estávamos, né? Então, vamos seguir o caminho de argumentar. Nós estamos no mesmo continente, nós não podemos, temos que compreender que nós temos que buscar um resultado muito melhor do que esse, muito melhor. Eu sei que tem muita gente aliviada e eu também estou por eles, mas pelo Brasil, nós ainda temos muito trabalho pela frente. Pois é, professor, vamos analisar o tom da fala do ministro, né? Qual que é a importância desse posicionamento neste momento? Olha, primeiro de tudo, né, é o tom cauteloso, né, e principalmente o tom tranquilizador. Né? Eu digo o governo brasileiro, está encontrando algumas portas para conversar, para negociar. Aquela imagem de porta fechada, não era bem verdade, as coisas se acomodaram. É exatamente o que disse o ministro Haddad. Né? O ponto de partida melhorou do que era. É claro que nós estamos ainda longe do que é o ideal. O ideal seria nós retornarmos ao que nós tínhamos antes, mas isso vai ser impossível. Nós voltarmos a tarifas zero em vários produtos, ou 2%, 3%, não vai acontecer mais. É uma realidade. Então, se nós conseguirmos nos acomodar nas faixas mais baixas, até 10%, parece um bom negócio para nós. Né? O que, de algum modo, ficou bastante claro é que o Brasil tem força de argumentação.
por aquilo que nós estávamos dizendo, às vezes por necessidade do próprio mercado americano, seja café, seja celulose, seja ferro-gusa, ou de integração de cadeias produtivas, o caso da Embraer, mas não é só. Mas o caso da Embraer é bem sintomático, é bem claro, mas, por outro lado, o Brasil tem relevância nesse comércio. Isso é um fato que está sendo, parece que, reconhecido. E eu insisto, né? O ministro Haddad também apontou isso, a presença dos profissionais do Itamaraty nessa negociação. O ministro Haddad e o vice-presidente, mas ele é ministro da Indústria e Comércio, Alckmin, eles conseguiram congregar os esforços, mas, de fato, o Itamaraty tem que ser reconhecido. Ele fez as ponderações certas no momento certo e, de alguma forma, as portas se abriram. Aqui, professor, eu acho importante, né, a gente trazer esses dados, trazer esse panorama, né? Porque, óbvio, China, Estados Unidos, grandes potências mundiais do ponto de vista econômico, enfim. Mas nós aqui, brasileiros, temos que se orgulhar porque a gente também é potência em muita coisa, né? No caso do café, da carne, por exemplo, somos líderes mundiais de exportação, algodão também, enfim. Agora a Embraer, a gente está citando, é importante o brasileiro acompanhar essas informações para a gente parar de ter aquela síndrome de achar que aqui tudo é pior, né? Não é por aí. Primeiro de tudo, sabe, Kelly, muito interessante o que você está lembrando, porque às vezes a gente precisa lembrar, bater o número, né, que nós somos a 8ª economia do mundo. Não é eu nem você que está dando esse número para nós, é o Fundo Monetário Internacional. Às vezes as pessoas falam de Rússia, eu digo, olha, desculpa, a Rússia tem um PIB menor que o do Brasil, né? O Brasil tem um PIB que está encostando no PIB francês. Né? Então, quando você olha para isso, tem uma relevância assim. Né? As conquistas da Embraer são uma conquista à parte, porque elas dão um sinal muito poderoso de acompanhamento tecnológico. Isso é fundamental. Né? Então, a engenharia brasileira, a engenharia aeronáutica, atrás da Embraer tem um nomezinho que a gente fala pouco, né? ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma escola. Né? Então, quando a gente olha para isso, tem de alguma forma um avanço. Nós temos problemas? Sim, temos muitos problemas. Quem é que não tem? Né? Os Estados Unidos e a China têm muitos problemas também. Né? São os 2 grandes PIBs. Mas, de alguma forma, esse processo com que nós recuperamos espaço, mesmo numa administração difícil, como é a administração Trump, é bastante visível. Eu tenho uma certeza que essa abertura de espaço com os Estados Unidos, num momento como esse, vai facilitar outras negociações, a começar a da União Europeia-Mercosul, mas nós temos outras negociações em curso com países asiáticos, que são muito importantes para nós. Tudo isso está se colocando. Sabe, Kelly, eu acho que o Brasil, de alguma forma, conseguiu, não tudo, mas uma parte, entender crise como oportunidade. E foi o que nós fizemos, com serenidade, com tranquilidade, nós fomos buscar, claro, com a preocupação que o assunto exigia, mas tanto o empresariado brasileiro como o Itamaraty, como o Ministério da Fazenda, cumpriram suas funções de forma muito aceitável. Né? Os resultados estão. Vai seguir acompanhando tudo, viu, em tempo real. Muito obrigada pela análise, professor. Sempre importante para a gente ter o professor com a gente aqui no Conexão. Uma boa tarde, viu? Até a próxima. Eu é que agradeço a excelente conversa, Kelly. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Kelly.